Saudações, este é mais um vídeo com uma experiência na qual eu tive lucidez fora do corpo físico. Se você está vendo este vídeo e não viu muito dos vídeos anteriores, eu recomendo que assista. Vai na aba de vídeos, também em ao vivo, porque tem muita coisa lá importante que vai te ajudar a ter uma referência maior do porquê eu considero que são experiências fora do corpo. As primeiras experiências estão lá no início, são importantes. Eu falo sobre confirmações que eu tive e por isso levo em consideração, traçando paralelos das experiências que eu pude confirmar com essas nas quais eu não tive uma confirmação aqui no plano físico, mas por causa de detalhes da experiência, eu levo em altíssima consideração ter sido uma experiência dessa, fora do corpo físico. Essa experiência aconteceu no dia 13 de setembro de 2024. Eu vou ler na tela do monitor do computador ali. E eu me percebi no meu quarto da minha casa, mesmo eu estando no apartamento da Marina, onde eu praticamente tenho morado, desde o carnaval deste ano. Mas era o meu quarto recente, misturado com a cozinha, que já foi um dia, porque mudamos coisas lá. A cama estava de lado, onde deveria ter um fogão, mas a mesa, a geladeira estava onde elas já estiveram. E é comum eu estar aqui, mas me ver fora do corpo, saindo a partir do meu quarto, como se, mesmo adormecendo aqui e me destacando do corpo, eu me teletransportasse ou buscasse um lugar de referência, um lugar que é tido por mim como o meu refúgio. Aqui vocês podem ver que eu busco, e acontece muito, uma referência de uma casa antiga, da versão antiga da minha casa. Por isso não é de se espantar que eu busque a minha casa, mesmo estando em outro lugar, o corpo físico, onde dormimos fora do corpo, porque dormimos, tá? Pode acontecer. Geralmente é onde nos sentimos seguros. Então eu já estava fora do corpo, me vi nesse lugar. Mas a cama era de solteiro, quase um sofá sem encosto, e eu estava sonolento, dormindo ainda. E pensei, eu vou sair do meu corpo físico. Vou sair do corpo, né? Foi o que eu pensei. Só que eu já estava fora, pelo que entendi depois. Porém, sem perceber, naquele instante eu me coloquei de pé e saltei algumas vezes, achando que isso ia me soltar mais fácil, porque estava um pouco pesado. E assim eu saí da casa, abrindo, percebi que eu conseguia sair, já estou em pé, eu vou embora. Abrindo a porta e usando a maçaneta. Um homem estava do lado de fora e me disse ter vindo para ajustar uma coisa, e ele parecia ser o meu pai. Não fisicamente, ou aparentemente, a aparência. Eu o reconheci como tal, mas por indução ou percepção, do que aparência. Eu perguntei, porque não parecia, eu perguntei a que ele se referia, e ele disse que uma garota tinha dobrado o tempo vezes demais para estar comigo, e isso era perigoso. Precisava de um ajuste. Eu falei que ele não era a pessoa mais confiável. O pior é que eu sentia como se fosse meu pai, apesar da aparência não ser. Não sei se por indução ou porque é meu pai em alguma realidade. Na minha opinião, ele não era confiável, e ele disse que entendia, mas precisava me dizer para fazer o meu trabalho, porque era importante
como parte do processo. Ele não falou que trabalho era esse, tá? É como se fosse parte da missão dele me dizer que eu tenho que fazer o meu trabalho. Sei lá, se for algo que eu já faço, eu faço. E eu estou realmente tentando manter o que eu faço. Na verdade mesmo, eu considero muito que escrever é algo que eu preciso fazer aqui. É um senso, um sentido de dever, mas é o que eu posso menos me dedicar, de fato, porque não gera dinheiro, infelizmente. Mesmo assim, aqui e ali eu mexo, hoje mesmo eu mexi um pouco em textos, mas não posso parar para fazer isso, infelizmente. O curioso é que do lado de fora da casa, porque saímos, era diferente do que é, e eu o seguia pelo que parecia corredores de um transatlântico. Assim que eu saí do meu quarto, estávamos já em corredores do que parecia ser uma embarcação dessa, gigante. E de fato alcançamos a superfície, que tinha uma piscina enorme e mar para todos os lados. E eu pensei, caramba, eu nunca estive num transatlântico, tá? Só nesse caso, talvez. E eu pensei, caramba, qual é o nome da garota? Perguntei para ele. Foi o pensamento que me ocorreu, a pergunta. E ele disse que era melhor não me dizer. A garota que supostamente dobrou o tempo várias vezes para estar comigo. Eu falei que se ele me dissesse, quem sabe, talvez eu levasse em alguma consideração o que ele tinha a dizer, porque, como eu já falei, não era a pessoa mais confiável. Ele hesitou, mas disse, e eu decorei o nome. Acordei de manhã e eu sabia, só que agora eu não tenho certeza. Por quê? Para eu guardar nome, eu preciso associar alguém que eu já conheço a um personagem. E eu associei a uma personagem que tem esse nome, por segurança, mas agora, quando eu estava escrevendo, né, o relato, pensando no nome, não parece que era esse. Mas eu não tenho certeza. Pode ser que fosse. Porque é um nome um bocado diferente. Eu nunca conheci uma pessoa com esse nome, por exemplo, não que não tenha, é só raro. Foi bom ter associado, porque existe essa possibilidade de ser esse nome mesmo. Eu prefiro não dizer, porque vai que é alguém que ainda vai entrar na minha vida, e aí eu prefiro que aconteça primeiro, se for o caso, do que induzir que aconteça para alguém que se chama, que tem esse nome. Então eu acordei na cama da Marina, assim que ele falou o nome, e eu decorei. Segundos depois, o celular da Marina despertou, porque ela tinha que ir trabalhar, era 6 da manhã. Eu levantei, fui ao banheiro, me deitei, porque para mim era muito cedo. Eu custo a dormir mesmo, a Marina dorme num segundo. Eu custo a dormir, pelo menos 1 hora deitado ali, ou mais, e acordo no meio da noite, fico muito mais tempo acordado, por isso eu não levanto antes de 8 horas da manhã, raramente levanto. Adormeci de novo, normal, mas em algum momento, não sei se imediatamente, pode ter tido sonhos, eu me vi de volta ao quarto, meu quarto, naquela mesma configuração. E eu pensei, eu vou levantar, eu consigo. Até porque eu já tinha saído antes, né? Mas eu senti que algo tentava me manter ali, e que era um desses parasitas, boca de lampreia, que já falei aqui, né? Quem quiser pesquisar aí, por conta e risco, porque é tenebroso. Bichinho feio. E eu me coloquei a puxar esse ser, segurando, porque ele gruda para drenar energia, né? Nas costas. E eu fui puxando, doeu. É uma dor que enfraquece. Sabe quando você chuta a quina de uma escrivaninha com seu dedinho? E você perde um pouco da força, só que a dor é em outro ponto.
e enfraquece mesmo, dá vontade de desistir. E eu disse que tudo bem, que mesmo assim eu ia tirá-lo, e ele tentou me fazer acordar, e eu foquei muito para ficar lá, e eu resolvi, depois de ter puxado bastante o ser, fazer algo que geralmente eu faço e não fiz de imediato, que foi enfiar a minha mão na boca grudada dele para despregar. Geralmente eu puxo assim. E essa vez não, eu puxei muito do que seria o corpo dele. E aí falei, vou tirar. Enfiei, achei os dentinhos, senti, porque a boca dele é como se fosse um nódulo, talvez, uma raiz de árvore que se aglomera um bom bocado antes de seguir, entendem? Ela vem, é como se viesse assim, e o final dela tem uma abertura maior, que é onde vão estar os dentes. Então tem sempre esse calombo. Aí eu mergulho ali, tirei, achei os dentes, peguei a coisa e puxei e joguei para frente. E o ser tinha assumido a forma de uma serpente negra na minha mão. A cabeça também, tá? Mudou de forma, a boca que estava escancarada se fechou. E se tornou uma coisa parecida com borracha pneu de bicicleta, talvez, bem dura. E eu embolei, mesmo assim, porque apesar de ser dura, ela não era redonda, ela se tornou achatada, feita uma mangueira de bombeiro, aquelas de prédio também, né? Aquelas que ficam dobradas assim. Então eu a embolei, por mais rígida que ela fosse, eu a embolei e falei, o que eu faço com isso agora, né? Parecia estar sem vida, mas me perguntei se a essência tinha ido embora e tinha ficado só o invólucro. E por via das dúvidas, eu resolvi levar para fora do corpo, abrindo a maçaneta também, por escolha. Eu não quis passar pela porta para não correr o risco de... Às vezes acontece de eu não conseguir passar facilmente, dependendo da frequência, dimensão que eu estou, e isso às vezes até faz acordar. Resolvi abrir a maçaneta e passar o duplo, né, do quarto que existe lá, sem saber se a coisa ali... Eu até não sei se esse ser, ele é um ser consciente, ou é quase que um animal do lado de lá, criado para drenar energia, para me atrapalhar, e colocado, né, jogado em mim, alguma coisa nesse sentido, não sei. Sei que estava praticamente inerte na minha mão, completamente, na verdade, e eu saí, olhei para trás. Antes de sair, eu olhei para trás e a cama de solteiro estava lá, e a Nix, a minha gatinha, vou ver se eu coloco algum videozinho dela no final, muito fofinha, estava na cama. E eu pensei se era ela mesma, mas como não tinha como eu confirmar, não tem como eu chegar no dia seguinte e perguntar se ela estava lá, né? Eu só saí do quarto pensando se ela se deslocava também, porque lá era um lugar de referência para ela, né? E como encarava isso quando ela dormia, de estar em lugares tão diferentes. Mas eu imaginei que devia ser natural para ela, como uma condição. Ela provavelmente se preocupava só onde estava, e não onde esteve, eu acho. Se era um lugar conhecido, ela se situava e ok. Se acordava de repente num outro lugar, também conhecido, para ela provavelmente servia. Então talvez os bichinhos fiquem saltando, gatinhos, né? Dorme o dia inteiro, tá dormindo fofinha lá. Vou ver se eu coloco uns videozinhos, porque toda hora que eu passo, ela está lá. Mas eu resolvi fazer aqui por causa da luz, do LED, para a imagem ficar melhor, sem incomodá-la. Porque se eu for para lá, não é noite ainda, provavelmente ela sairia. Só à noite que ela quer carinho. Tem uma madeirinha batendo ali, porque eu deixei a janela aberta para ecoar menos, e é uma coisa pendurada, não vou conseguir tirar. Mas acho que não está atrapalhando não, né? Então, deixei a Nix lá, e eu saí.
era um lugar... se o lugar era conhecido... Ah, não, estou voltando ali, mentira. Ela fica bem, né? Estou falando da Nix. Andei pelo quintal, ao chegar do lado de fora, e analisei as casas. Estavam parecidas com atualmente, mas um tanto aperfeiçoadas. Mas eu tinha um troço na mão, que era aquilo que eu tirei de mim, eu precisava de um desfecho. Parecia tão inanimado que eu fiz aquela leitura para sentir se eu estava enganado, se eu estava ainda com algum ser grudado em mim, se eu tinha tirado algo que eles tivessem jogado só para eu tirar. E aí eu percebi que não, eu volitei para fazer uma leitura maior e eu me senti leve, solto. É uma sensação bem familiar de liberdade. E pensei, não, eu estou livre de um ser desse e fora do corpo, plenamente lúcido. Saí pelo portão e tudo estava diferente na rua. Primeiro porque na saída tinha uma entrada em L em madeira. Como eu vou explicar? Talvez isso aqui explique. Festival Mundial do Circo que nós fomos, aqui era mais ou menos isso. Não sei como vai ser fácil de visualizar. O meu portão, quando eu saí no portão, tinha... Não, era mais ou menos... Não sei se eu consigo colocar para vocês. Não sei. Mas era um L. Eu saía, tinha uma madeira à minha direita e tinha uma madeira na minha frente. Entenderam? Então, tinha essa pequena entrada na entrada da minha casa. De madeira. Essa estrutura. Eu já achei estranho. Saí, passei por ela e fui analisar as ruas ao redor. E eram parecidas, mas eram muito maiores. Inclusive em andares. Do lado de cima da minha casa, né, do complexo que é a minha casa, porque é um lote com várias casas, tinha uma que parecia ter sido construído um prédio requintado, mas não era um prédio muito alto, tinha uma entrada bonita, com plantas. Eu arregalei os olhos e pensei, caramba, eu vou soltar isso aqui que está nas minhas mãos e explorar por aqui. Eu coloquei a coisa no chão, que não era de asfalto, como é agora, era de terra, com pedras imensas. Assim, era uma mistura de um futuro, talvez, com um passado, um troço meio assim. Porque no passado não tinha. No início era terra, depois colocaram pedras, aquelas pedras não regulares, que aqui chamamos de rua calçada, depois vieram, nivelaram e passaram asfalto. Muito tempo depois. E nessa época da terra tinha muitas pedras imensas, pedras muito grandes, onde sentávamos na rua. Na porta das casas tinham essas pedras. Então, eu escolhi um lugar para soltar aquilo e eu coloquei entre duas pedras imensas, até para ficar mais parado, e eu emanei energia para a coisa, fosse o que fosse. E ela parecia recuar como plástico diante do calor, muito calor. Como se ela fosse plástico, ela foi minguando. Eu não via energia, eu só via a reação e a coisa se desintegrou. Não sei se eu a catapultei para outra dimensão, eu só diluí, não sei dizer. Quando eu me ergui para olhar o lugar, explorar o lugar, eu acordei. Dessa vez na casa da Marina, então eu vi que eu estava no corpo físico e neste momento achei que já era uma boa hora para levantar, até para fazer o relato que ia demorar, porque demora escrever, viu? Isso ali deu 6 páginas, mas é porque eu coloquei em fonte 14, talvez
porque fica mais fácil de ler, mas são umas 4 páginas, talvez, e demora um pouquinho para eu fazer isso, dentro de muitas coisas que eu tenho que fazer. Essa é uma experiência mais recente. Eu sigo sempre tentando analisar o lugar, sem pensar que com isso eu vou desvendar como é no plano astral. Eu vou ver como é naquele recorte do plano astral, que é, para mim, infinito, tá? Eu vou usar essa palavra aí. Eu vejo tanta coisa diferente para todo lado. Tem alguns elementos que sempre estão lá, recorrentes, né? Eu sair numa casa na formação antiga. Hoje, nesse relato, não foi tanto o caso. E esses seres grudados em mim, mesmo que haja uma variação entre um ser mais com forma humana ou um ser que toma uma forma de um animal ou coisa do tipo. Às vezes eu converso com esses seres, mas a sensação e o puxar, e quando você está puxando, isso acontece com alguma frequência. Este é o relato que eu trouxe para hoje. Aqui é um registro, um diário que eu mantenho dessa pesquisa para servir de referência para quem tem experiências similares. Eu não duvido que um dia alguém vai passar por coisas parecidas e vai pesquisar e vai entender, caramba, isso acontece comigo também. Então, eu não estou louco, ou pelo menos não muito. Ou pelo menos a loucura é normal, não sei, mas é o que eu posso fazer no momento. Tenho feito lives às terças-feiras, então se vocês forem pesquisar aí no canal, pesquisem vídeos e ao vivo. Todo final de vídeo como esse tem uma playlist com tudo cronologicamente organizado. Vale a pena mencionar que tem uns vídeos que parece que faltam relatos. Não sei exatamente quais, mas, por exemplo, pula de, sei lá, 42 para 45, ou 44, ou 43. Não, 43 não pularia. Mas enfim, entenderam. Porque teve época que eu fiz live, e eu já fiz relato em live, e às vezes eu contava com isso. Ou tinha vídeo que eu colocava perguntas e respostas número tal e relato número tal, porque eu lia o relato e respostas. Então, acho que ninguém se importa muito com a numeração, né? Às vezes vai servir como referência, mas se faltar um número ou outro é por causa disso. E se você me falar, um vídeo número tal, eu vou saber. Embora, se você comentar em qualquer vídeo, eu vou ver, não a notificação, porque o YouTube nem me notifica. Abriu mão mesmo, faz muito tempo. Talvez porque eu tenha desativado as propagandas. Mas eu entro numa parte do estúdio que existe para postar o vídeo, que eu clico em comentários não lidos e aparece para mim tudo que foi comentado recentemente. Então, você pode comentar no primeiro vídeo que eu vou responder. Entendem? É isso. Muito obrigado por sua atenção. Eu estou gravando esse vídeo aqui na quarta-feira, porque a minha semana vai ser muito louca. Eu tenho evento grande no dia 21 e 22, o mesmo evento, e eu preciso reformar material, definir direito o que vai ser o cenário, passar a sexta-feira lá montando o lugar. Vai ser uma loucurazinha. Por isso eu gravei agora. Estou aqui na casa da Marina, eu vou para casa amanhã, aí eu edito lá em algum momento e vou mexendo aos poucos. Deixem perguntas. Eu responderei todas e, sendo interessante, eu achando que vai responder a dúvida de muitas pessoas, eu gravo em vídeo logo no início da live que acontece às terças-feiras às 20 horas. Obrigado por sua atenção. Hasta. Aqui está a Nix. Ela está feliz.
Uma feridinha. Nossa feridinha pra eles. Aqui, ó. Aqui, ó. Com a casquinha agora. Mas tá feliz. Não sabe de nada. Só curtindo o momento noturno. A patinha pedindo. Espijadinho. Ah, patinha. Só curtindo. Tudo. Detalhe da patinha. Detalhe da patinha. Pareceu demais, né? Chega. Aí eu vim pra cama. Olha quem veio atrás. Tua cabeça tá caindo.